Benefícios previdenciários e mudanças. Este é o tema das aulas do Saber Direito desta semana. O professor e analista processual da Procuradoria do Rio de Janeiro, Rodrigo Leles Dias, fala sobre esse ramo do direito que sofre constantes mudanças. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Leles e nós vamos ministrar essa semana Direito Previdenciário com abordagem benefícios previdenciários e as mudanças ocorridas nesse período. No ano que passou, nós tivemos diversas mudanças e esse ano as mudanças continuam a ocorrer. Primeiramente, nós vamos abordar o salário maternidade, depois veremos os benefícios por incapacidade, passando pelo regramento da nova pensão por morte, abordaremos também o auxílio reclusão e terminaremos com os benefícios indenizatórios. Na primeira aula, nós vamos ver salário maternidade. Esse benefício é muito importante, passou por diversas alterações. Hoje eu já posso adiantar que até mesmo o homem pode receber o salário maternidade, algo que há pouco tempo seria inimaginável. Nesse sentido, nós vamos começar abordando o salário maternidade, mas precisamos de algumas noções desse segurado para a gente poder verificar esse benefício. Bem, vamos relembrar aqui, você com certeza que está aí do outro lado sabe, mas nós dividimos os segurados em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? O empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Eu já adianto de antemão que sempre que nos referirmos ao segurado empregado, você traga o trabalhador avulso em conjunto. Por quê? O artigo 7º da Constituição estende todos os direitos sociais do empregado ao trabalhador avulso. Então, você que está estudando não precisa separar. O empregado e o trabalhador avulso, eles andam de forma concomitante no tratamento legal a eles dispensados. Nós também temos o segurado facultativo. Então, essa noção de segurado obrigatório e segurado facultativo é fundamental para entender todos os benefícios. Eu costumo também dividir os benefícios em 5 tópicos para ficar mais didático e mais fácil de entender. Nós abordamos o cabimento, quem são os beneficiários, se há ou não a necessidade de carência, a renda mensal do benefício, ou seja, o valor que será percebido, e a data de início do benefício. Essa data de início do benefício, ela é bem interessante porque ela vai variar muito de um benefício para outro. No salário maternidade, então, há logo uma controvérsia se realmente o fato gerador é o nascimento ou se é o 28º dia antes do parto. Então, com esse fracionamento, você vai entender melhor a dinâmica desse benefício. Bem, vamos voltar aqui para os segurados. Vamos relembrar aqui quem é o segurado empregado. O segurado empregado, você traz aquele conceito lá do direito do trabalho, subordinação, habitualidade, alteridade, caráter personalíssimo, mas tome muito cuidado com aqueles segurados que prestam serviço para o Brasil no exterior, porque por vezes são tratados como segurado empregado e outras são tratados como contribuinte individual. Então você vai ter que ter atenção a esse assunto. Nós temos o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso, ele trabalha, ele presta serviço por intermediação de mão de obra. Essa intermediação de mão de obra, ela é feita da seguinte forma: nós temos o ógmo. Quem é o ógmo? É o órgão gestor de mão de obra, é alguém que irá travar essa relação entre o trabalhador avulso e o tomador de serviço, que é a empresa que está requisitando trabalhadores avulsos, ou o sindicato. Portanto, não há necessidade do trabalhador avulso ser sindicalizado. Isso é fundamental para a sua compreensão. Onde é que a gente encontra esse trabalhador avulso? Bem, é muito comum nós encontrarmos no perímetro urbano o trabalhador avulso nos portos, né? Então você tem ali o capataz, o prático, o guindasteiro, chegou um container, o tomador de serviço vai
informar ao órgão, ao órgão gestor de mão de obra, quais os profissionais que ela precisa. E esse órgão gestor irá procurar esses profissionais e contratá-los. Então, não há vínculo empregatício entre o trabalhador avulso e a empresa tomadora de serviço. Além disso, nós temos também o segurado especial. O segurado especial passou por recentes alterações. Essas alterações são importantes para a compreensão. Mas o segurado especial, você encontra ele em aglomerado urbano ou em área rural. Ali nós temos aquele agricultor de subsistência, nós temos o pescador artesanal, né, o extrativista. Então, o segurado especial é uma proteção legislativa. Muitas das vezes, a contribuição do segurado especial tende a ser fictícia, porque ele contribui com o excedente da sua mão de obra. Houve mudanças na questão do auxílio eventual de terceiro. É possível o segurado especial contar com o auxílio de terceiro durante 120 dias ano. Ele pode exercer até mesmo atividades concomitantes com percepção de salário. Por exemplo, ele pode ser artista, desde que receba um salário mínimo, e isso não irá fazê-lo perder a qualidade de segurado especial. Na área rural, cuidado com a extensão, né, da área a ser explorada, pode ser no máximo 4 módulos fiscais. Portanto, jamais um latifundiário poderá ser considerado segurado especial. Nós temos ainda o contribuinte individual. O contribuinte individual ele é residual, ou seja, se não dá para encaixá-lo em nenhuma das categorias de segurados, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Por exemplo, o ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, tradicionalmente é considerado contribuinte individual. Cuidado com a questão do síndico, vai depender se ele é ou não remunerado. Se ele não é remunerado, ele é segurado facultativo. Se for remunerado, é contribuinte individual. Tá? Então, algumas atenções você tem que ter no seu estudo para compreender os beneficiários do salário maternidade. E, por fim, o empregado doméstico. Né? O empregado doméstico, recente alteração, emenda constitucional 72 de 2013, acrescentou diversos direitos ao empregado doméstico. Para os constitucionalistas, aquela norma ela já tem aplicabilidade, então todos aqueles direitos alcançados, o empregado doméstico faria jus. No direito previdenciário, nós consideramos que essa norma está pendente de regulamentação, seria uma norma de eficácia limitada. Portanto, muitos dos direitos ali colocados, por exemplo, o salário família, que a gente vai ver na nossa última aula, será que o empregado doméstico tem direito? Eu vou deixar essa pergunta na sua cabeça para a gente poder responder quando estudar o salário família. E nós temos ainda o segurado facultativo, né? Durante muito tempo teve aquela dúvida, porque a Lei 8.212, lá no seu artigo 14, trazia como idade 14 anos, a idade mínima para se filiar. A Constituição, ela traz a idade de 16 anos. Hoje, prevalece que a idade mínima de filiação como segurado facultativo é 16 anos. Se você é um aluno que está prestando concurso, talvez já tenha visto prova cobrando a literalidade da lei 8.212, determinando que fosse 14 anos e considerando a resposta como certa. De repente, você até recorreu e não conseguiu lograr êxito. Toma cuidado, porque se a prova cair segundo a Lei 8.212, né, toda a lei se presume constitucional, né, aquela presunção de legitimidade, de legalidade da lei. Como ainda não houve a declaração formal de inconstitucionalidade, se for abordado dessa forma, seja na sua prova na faculdade ou também numa prova de concurso, considere correto como 14 anos. Se a lei não mencionar expressamente, se a questão não mencionar expressamente a Lei 8.212, você fica com a Constituição e pense em 16 anos. Tá? É o que prevalece na doutrina e também na jurisprudência. Muitas das vezes os examinadores de concurso, sobretudo, acabam cobrando a literalidade da lei e esquecem de verificar se houve alguma mudança interpretativa. Bem, então, visto, né, abrindo aqui esse parênteses de quem são os segurados, nós podemos adentrar de fato no salário maternidade. Vamos ver aqui o cabimento do salário maternidade. Bem, cabimento, salário maternidade, matéria importante para você. O salário maternidade, ele pode advir tanto da adoção,
quanto do parto. Agora, cuidado, o salário de maternidade ele é devido pelo período de 120 dias, a contar do 28º dia antes do parto. Então, qual é o fato gerador do salário maternidade? É o parto ou o 28º dia antes do parto? Questão interessante. Para o INSS é o parto, mas o tempo começa a contar a partir do 28º dia anterior à data do parto. Então, perceba, o que irá ensejar o direito ao salário maternidade é o parto, ainda que seja um natimorto, ou seja, a criança que não nasceu com vida, ou que nasceu com vida, respirou pouco tempo e vem a falecer, por exemplo, o feto anencéfalo. Essa mulher, terá direito ao salário maternidade, sim. Só que, para fins de recebimento do benefício, nós retroagimos ao 28º dia antes do parto e, com isso, você tem essa dicotomia aqui, fato gerador, o parto. Data de início do benefício, o parto, retroagindo ao 28º dia anterior para fins de recebimento. E temos também a adoção ou a guarda para fins de adoção como ensejadores do recebimento do salário maternidade. Tá? O período do salário maternidade são 120 dias, muita atenção, porque hoje, a partir de 2008, foi criado o programa Empresa Cidadã para fomentar a participação da mulher nessas campanhas de aumento da amamentação. Então, a empresa que aderir ao programa Empresa Cidadã conferirá às suas empregadas 180 dias de licença maternidade e, consequentemente, salário maternidade, recebendo incentivo fiscal. Isso é interessante porque você sabe, a saúde, que é um ramo da Seguridade Social, assim como a assistência social e a previdência social, é comum exigir pelo menos, dizem os médicos, que ao menos 6 meses de amamentação é fundamental para a criança poder se desenvolver, ter uma saúde melhor e aumentar o seu vínculo materno. Bem, quem são os beneficiários? Os beneficiários do salário maternidade. Todas as seguradas. Eu falei todas as seguradas. Entretanto, excepcionalmente, o homem pode vir a ser beneficiário do salário maternidade. São alterações recentes, começam em 2013, com uma ação civil pública lá de Santa Catarina. Daqui a pouco eu vou te passar um número que nós vamos falar dela especificamente, estendendo esse direito ao homem em caso de adoção e também quando do falecimento da segurada. Então, o homem hoje ele faz jus ao salário maternidade nessas situações excepcionais. No primeiro caso, também a adoção monoparental e no segundo caso, o falecimento da sua companheira no parto ou após dele, dentro do período correspondente do salário maternidade. Tem também a questão dos casais homoafetivos. O INSS é um precursor no reconhecimento de direito aos casais homoafetivos, até porque, inclusive, a resolução que trata disso considera que o vínculo que une pessoas de sexos diferentes e do mesmo sexo é o mesmo, é o amor. Então, isso tudo a gente tem que abordar com muita tranquilidade, muita clareza, e daqui a pouco nós vamos adentrar na evolução legislativa e jurisprudencial até que esse entendimento foi sedimentado. Vamos à questão da carência. Nesse momento, muita atenção. A carência é um instituto muito híbrido dentro de salário maternidade. Nós temos aqui a divisão desses 6 segurados. Uns têm carência, outros não têm carência. Vamos então examinar aqui aqueles que têm carência. Nós temos, daqueles que não têm carência, nós temos empregadas, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Então, eu nem precisaria ter te falado da trabalhadora avulsa, Por quê? O que eu te disse no início da aula? Toda vez que o empregado tem um direito, quem